Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História Ciência, cumprindo com a promessa, fazendo um vídeo sobre os judeus sefaraditas de Espanha e Portugal e Brasil, né? E os judeus que vieram da Península Ibérica, de Portugal e Espanha até o Brasil. Primeiramente, vamos retomando aqui a história. No ano de 1492, os espanhóis expulsaram a família Abravanel. Guarde esse nome porque esse nome vai ser muito importante no decorrer aqui da explicação. Expulsaram a família Abravanel da Espanha, onde estes vão se residir em Portugal. Essa família ela se destacou muito no ramo do comércio e financiou as primeiras expedições de Cristóvão Colombo para o Novo Mundo, né? Para aqui o continente americano. Só que devido à Inquisição católica, né? Espanha e Portugal predominantemente católico, nos países protestantes teve a Inquisição protestante também, né? A guerra entre católicos e protestantes, e nesse meio estava os hereges, né? Tanto para católicos e protestantes, era os ditos ateus, os judeus, ou qualquer outra corrente fora do cristianismo. Mas aqui em Portugal e Espanha nós vamos focar na Inquisição católica, porque protestantes nessa época era quase zero, então há uma predominância muito forte do catolicismo. Então a Inquisição católica começou a perseguir os judeus da Espanha, e essa família se desloca para Portugal. E posteriormente, já nos primórdios da colonização portuguesa aqui no Brasil, eles se deslocam para cá. Os primeiros judeus a chegarem aqui no Brasil foi em Pernambuco, ali nas cidades do hoje Recife e Olinda. Olinda, a primeira capital de Pernambuco, posteriormente Recife, né, a Guerra dos Mascates, que Recife ultrapassou Olinda. Isso tem outros vídeos que vocês podem olhar com mais detalhes, isso aí já é um outro assunto. Recife, a atual capital do estado de Pernambuco, surge a primeira sinagoga do continente americano, ou seja, a primeira sinagoga das Américas é aqui no Brasil, em Recife, que era chamada Rua dos Judeus. Hoje essa rua recebe o nome de Bom Jesus. Essa família que financiou as primeiras expedições de Cristóvão Colombo às Américas, a família Abravanel, ela vem da casa de Davi. Tem um vídeo do rabino Dor Leon Attar falando sobre essa família. Não me recordo agora o nome do vídeo, mas só é vocês procurarem no canal dele, Dor Leon Attar, vocês encontram. Que é um dos reis, né, de Israel antes da diáspora judaica, né? A diáspora judaica vem nesse período da Era Comum, ou de 70 anos depois de Cristo, ou 70 anos após a Era Comum, como preferir colocar. Eu prefiro antes da Era Comum porque fica mais uma visão mais histórica e mais neutra, assim, sem partidarismo, né, religioso, vamos dizer assim. Então, após a diáspora judaica, os judeus eles se espalharam ali para a Europa, e essa família se localizava ali na Espanha, posteriormente Portugal, e depois veio para o Brasil. Antes disso, ela era uma das famílias, essa família, desculpa, é a família do rei Davi, né? Que é no período da Torá, no período que os cristãos chamam de o Velho Testamento, onde tem os livros das crônicas, os livros dos reis, onde tem Davi, né, que enfrenta o gigante Golias, já ia dizendo Olias, gigante Golias, desculpem, né? E depois de Saul, Davi se torna o segundo rei de Israel. Em Portugal, no ano de 1536, o rei Dom Emanuel oficializou o Tribunal da Santa Inquisição, que isso de santo não tem nada, você está matando pessoas porque diferem da sua religião da forma mais bárbara possível. Com isso, muitos judeus forçosamente se convertem ao catolicismo, né, ao cristianismo católico. É aquela questão, para você não morrer, não ter ninguém da sua família morrendo, aí você vai lá e se converte, né? Mas não era uma conversão, a maioria era para escapar da morte.
alguns acabaram fugindo. A família do filósofo Spinoza conseguiu refúgio na Holanda. A Holanda era o país laico da época, onde aceitava as ideias científicas que não eram aceitas no restante da Europa, principalmente Espanha, Portugal e outros países também com um fervor religioso muito forte. Então muitos desses judeus acabaram fazendo uma falsa conversão pelo medo da morte, e com isso surgem alguns nomes e sobrenomes muito interessantes. Aqui no Brasil tem alguns descendentes de judeus com o nome Sisaques e Azulay, que trabalham no humor, Alguns trabalharam na antiga TV Manchete, se eu não me engano. E também nesse período em Portugal, e posteriormente aqui no Brasil, nesse Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Inquisição, já oficializado pelo rei Dom Emanuel, surgem alguns nomes, porque os judeus que trazem os seus nomes hebraicos, sua língua mãe, depois, posteriormente, já em Portugal, posteriormente aqui no Brasil, eles começam a mudar seus nomes e sobrenomes como uma forma de tentar escapar da Inquisição e passar descoberto. Por isso, não fosse descoberto. Aí surgem alguns nomes como Soares, Oliveira, Souza com Z. Se seu Souza for com S, muito dificilmente você tem ascendência judaica, a não ser o seu segundo sobrenome tem a ver com isso, ou se você tiver convertido ao judaísmo. Nunes, Silva, aí os que eu já citei, Azulay, Sisax, C-Z-A-Z-C-K-E-S, parece até um mais tipo polonês, esse nome, mas vem de origem hebraica. Então eles utilizam esses nomes para tentar fugir da perseguição, para passar despercebido. Mas acabou acontecendo que muitas das vezes aconteceu de muitos destes serem descobertos e ou se convertiam ou morriam. Alguns optaram pela conversão, outros optaram pela morte mesmo, e alguns conseguiram fugir. Essa família que foi expulsa da Espanha, que foi muito perseguida, era mais precisamente ali da cidade de Sevilha, que aí depois se deslocaram para Portugal, e de Portugal vieram para o Brasil. Esses judeus que vieram da Península Ibérica, que é a região que compõe hoje Portugal e Espanha, se destacam muito por serem mais voltados ao campo espiritual. Ou seja, por mais que eles se destaquem em vários ramos do comércio ou acadêmico, o que for, geralmente, ao que se tem registrado, eles têm muitos trabalhos voltados para o campo espiritual. Enquanto outras escolas judaicas, vamos dizer assim, têm uma visão mais racionalista, esses aí são um tanto mais espiritualistas. Segundo alguns estudiosos, eles são da tribo de Levi. Talvez por isso eles tenham essa conexão mais espiritualizada, já que a tribo de Levi era responsável por ficar, cuidar do templo, na época de Arão, Moisés, e até a queda do templo de Salomão. Então é isso. Obviamente esse vídeo é um resumo muito breve. Eu ainda tenho que me aperfeiçoar muito nessa questão sefardista no Brasil, sefaradista, desculpa, mas fica aqui como uma introdução. Procura os vídeos do Dom Leon Attar, que aí ele vai trazer mais detalhes. O vídeo do Rabino Moré Ventura em Israel, onde ele dá uma entrevista falando sobre os judeus aqui no Brasil, E dá um like aí, compartilha, ativa o sininho, adiciona os favoritos, me segue no Instagram, curte a página História e Ciência, e muito obrigado e um forte abraço a todos.